Deu o nosso convite. Convite esse que não foi a esmo, né? Na verdade, ele veio fazer um lançamento do livro dele, que logo mais será apresentado, né? E que dialoga perfeitamente com o momento histórico que a gente está passando, né? A gente encontra aqui no Brasil uma crise política instaurada, né? Uma crise que é um verdadeiro ninho de cobras, né? Em que a cada ponta sai um problema novo, né? E que, na verdade, também não é, apesar de com suas particularidades, não é algo que é exclusivo do Brasil. Essa crise política, na verdade, reflete toda uma tendência golpista que tem se apresentado na região, né? Basta a gente acompanhar os acontecimentos na Argentina, a resistência dos trabalhadores da Argentina, encabeçados principalmente ali na fábrica da PepsiCo, os ataques agora ali na Venezuela, tudo isso, outras regiões que a gente pode citar, mas tudo isso dentro dessa mesma tendência golpista, que na verdade reflete também um problema por parte do capital, de uma verdadeira crise de acumulação, né? Em que a gente vê globalmente o capital, ele a cada nova crise, ele encontra barreiras mais difíceis de serem trespassadas, e com isso ele tem que cada vez mais, na sua perspectiva, retirar direitos dos trabalhadores, e é o que a gente tem encontrado dentro desse cenário também a nível global. A gente tem uma série de contras-reformas em curso no nosso país, na qual a luta ainda está em aberto, a gente ainda tem condições de resistir, mas o cenário é bastante drástico, né? Queria, na verdade, inicialmente apresentar a subsede Santo André, né? O Sindicato Estadual dos Professores, que para aqueles que não conhecem, é dividida em subsedes, né? Apesar de ter a sede central, com o seu prédio ali na Praça da República, o Sindicato dos Professores Estaduais é dividido em subsedes, que no caso, a subsede aqui de Santo André, ela é gestionada por um setor de oposição, né? O nosso setor está ligado à oposição alternativa dentro do sindicato, mas na verdade revela um conjunto de correntes que aqui participam e atuam organicamente para tentar renovar de fato a luta dos trabalhadores a partir de uma perspectiva não burocrática e não burocratizante, né? Nesse sentido, a subsede aqui de Santo André tem realizado uma série de atividades na perspectiva tanto de colocar em discussão, em pauta, essa questão do papel dos sindicatos, a burocracia nos sindicatos, como superar essa burocracia, mas também promover uma série de atividades para fomentar o debate teórico, a formação teórica dos militantes, e também atividades práticas, político-culturais, em que a gente entende que é também o papel do sindicato, né? Não ficar restrito somente a lutas salariais, enfim, as demandas imediatas, mas também contribuir como um todo para as lutas sociais do nosso país. Então, nesse sentido, semana passada ainda, a subsede que organizou um festival de bandas e intervenções culturais, que foi realizado em espaço público, ali no calçadão, quem conhece aqui no centro de Santo André, da revista Flacker, calçadão que historicamente sempre era ocupado por bandas com uma perspectiva mais crítica, mas que de um tempo para cá, por conta de uma série de questões econômicas, de especulação imobiliária, foram expulsos da região, e a gente, com muito esforço, conseguiu realizar esse festival em espaço público, dando um caráter crítico àquela ocupação cultural. E a gente teve a apresentação teatral, teve a apresentação de bandas com um caráter crítico, e principalmente colocando um espaço público, pautando contra as reformas, as contra-reformas que estão aí colocadas, né? Outras atividades também nesse sentido que aconteceram ainda no mês passado, né? Mês de férias dos professores, houve aqui na subsede de Santo André um cine-debate, em que a gente discutiu o filme Nunca Me Sonharam, né? É um filme que traz a perspectiva dos estudantes do ensino médio, e a gente fez um debate
sobre educação e sobre o ensino público em cima disso, e também uma série de outras atividades que estão aí para serem encaminhadas, né? No mês que vem, em setembro, a gente já está organizando a atividade referente à luta das mulheres negras e caribenhas. Em outubro, no dia 21, já marquem na agenda aí, vai ter a palestra com a professora Lívio, um grande professor aqui da Fundação Santo André, sobre os 100 anos da Revolução Russa. A gente vai ter também uma atividade sobre a dívida pública, a necessidade de não pagamento e auditoria da dívida pública, que é importante ressaltar que essa atividade, que é uma atividade também teórica, prática, ela vai ser ministrada pelos próprios militantes aqui da Subsede Santo André, né, que se formaram nesse conteúdo e vão passar para os demais, também vai ser uma atividade aberta. Mas sim, é importante frisar essa perspectiva que tem aqui na Subsede, de ter tanto o fomento do debate teórico, mas também a preocupação de criar um próprio discurso teórico a partir dos trabalhadores. Claro que é importante trazer a teoria de fora, mas a gente entende a importância também de se desenvolver uma teoria própria, né? Bom, dito isso, vou passar a palavra aqui para o Fabão, nosso companheiro, que vai apresentar aí a nossa atividade de hoje, e aí depois vocês vão ter o Plininho. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Fábio, também faço parte aqui da POS. A palestra de hoje vai ser com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né? Ele é economista, graduado em Economia pela FEA USP, mestrado, doutorado e livre docência pela Unicamp, professor livre docente do Instituto de Economia da Unicamp, e ele vai estar apresentando o livro Crônica de uma Crise Anunciada, Crítica à Economia Política nos Governos Lula e Dilma. Então a palestra vai ser focada nesse tema, e a ideia é justamente o que o Arthur estava colocando, para uma formação para os professores e todos os convidados, né? Agradecer a presença do Plínio e vamos dar início. Acho que eu vou falar de pé, porque eu acho que a gente vai se olhar melhor aqui. Então, primeiro, boa tarde. Queria agradecer muito a presença de todos, né? Falar que é uma honra poder estar aqui em Santo André, né, o berço do PT, né, para lançar o meu livro, conversando com, digamos, na POESP, não sei se são todos professores, mas imagino que muitos professores, eu também sou professor. Então aqui nós vamos fazer, na verdade, uma conversa, né? Que eu vou puxar o couro no começo e depois a gente continua no ping-pong da pergunta e resposta, né, para a gente tentar entender o momento, né? Eu, no fundo, venho apresentar o livro, né, mas venho apresentar o contexto dentro do qual o livro aparece. O que é o livro? Crônica de uma Crise Anunciada. No fundo, para dizer o seguinte: as contradições econômicas, as contradições políticas, né, as contradições ideológicas que hoje emergem com muita força, elas estavam inscritas desde o início, nas decisões que foram tomadas nos governos do PT, né? Então, e isso precisa... E por que isso é importante ser colocado, principalmente neste contexto? Porque nós estamos num momento de crise, né? E o momento de crise é um momento de redefinição, né? É o momento da encruzilhada, é o momento onde nós temos que tomar decisões, e a sociedade vai tomar decisões. E é neste momento que nós temos que entender a realidade, entender as alternativas, entender o que significa o PT, para a gente poder ter clareza sobre o que está em jogo aqui, né? E quais são as alternativas e quais são os desafios. Então, essa que é a conversa que eu acho que é importante fazer. E eu queria começar, não pelo livro, mas pela história, pela realidade, né? Pela crise. O que define esta encruzilhada que eu estou falando que a sociedade está posta? A crise, né? Ora,
tudo que acontece na vida nacional está sobre o espectro da crise. Uma crise econômica sem paralelo na história moderna do Brasil, né? Uma crise política gravíssima, gravíssima. Né? Uma alimenta a outra, uma realimenta a outra, e ambas trazem à tona toda a violência contida na sociedade brasileira. A violência do genocídio do índio que volta, a violência do sequestro do negro e do racismo que está na origem da nossa sociedade, que volta, as contradições de uma relação capital-trabalho extraordinariamente desigual, e aqui, né, Santo André, quando você entra, você já sente, né, a batida operária, né? E mesmo em Santo André e São Caetano. Né? Bom, tudo este elitismo da sociedade brasileira que volta, a truculência que é o jeito de governar das nossas classes dominantes, tudo isso vem à tona, como vem à tona também a violência moderna do capital, né? A crise ambiental fantástica, né? A força do capital passando por cima de tudo, né? Tudo isso vem à tona neste momento de crise. Então, entender a realidade hoje é entender a crise, entender as mudanças inscritas no movimento da crise. O que é a crise? A crise é uma incoerência da totalidade. Então, a crise é um momento de transformação. Nós temos para entender a crise, entender o que está morrendo e o que está nascendo. Isto é que é o fundamental da crise. Quer dizer, no movimento da crise, o que este movimento está matando, porque ficou historicamente anacrônico, e o que este movimento permite, quais são as virtualidades inscritas, quais são as soluções possíveis da crise inscritas no próprio movimento da crise. Esse é que é o desafio que está posto para entender a crise. O que é a crise que eu estou falando? Né? Uma crise econômica. Qual é a cara da crise econômica? A recessão, o desemprego. Né? Esta é a conjuntura da crise. Mas a crise que nós estamos vivendo, e depois, se for o caso, a gente volta, e eu gostei desta reunião de professor, que o professor precisa de calma, né? A gente precisa poder respirar, senão aquelas coisas muito curtinhas, você fica meio afobado, tem que falar muita coisa em pouco tempo. Então aqui nós vamos ter bastante tempo, eu começo, depois a gente... Mas o que é a crise econômica profunda que a gente está vivendo? É a crise terminal da industrialização. É a crise terminal deste movimento que está na gênese do ABC. O ABC nasceu com a indústria. Eu me lembro de um menino indo para o Guarujá, porque meu pai tinha um amigo que tinha casa no Guarujá, né? E a gente passava aqui por São Bernardo, né, pela Anchieta. Isso aqui era uma selva. Já não era exatamente uma selva, mas perto do que virou uma selva de pedra, mas era uma, digamos, isso aqui, inclusive a temperatura mudava. Né? O chuvisco de São Paulo era mais chuvisco aqui ainda, era mais fresco. Né? Ou seja, a história desta região especificamente é a história da indústria. Qual é a essência? E depois podemos voltar a isso, porque eu acho que isso está na raiz. O que é a nossa crise econômica? Não é porque a Dilma foi espedalada, porque tem desajuste aqui, porque não tem confiança. Não, a essência da crise é a crise terminal da industrialização por substituição de importações. Bom, e nós estamos vivendo uma crise política tremenda. Né? Nós quase tivemos 3 presidentes em 2 anos. Não é razoável, né? O cara não precisa ser um grande cientista político para será que estamos incrível? É evidente que há uma instabilidade política grande. Talvez não tenhamos 3, porque estamos numa situação onde o Temer caiu, mas não chegou no chão. Ele plana, né? Plana porque fica todo mundo soprando para ele ver se fica em cima. Todo mundo do andar de cima, né? Ou parte do andar de cima. Depois a gente examina isso. Mas qual é a crise na essência? Na essência, a crise é, na minha opinião, a
exaustão, a falência da nova república. Ou seja, e é isso que a gente tem que entender. Então, o que está morrendo? A indústria nacional. Ela já vinha doente há algum tempo, mas agora ela entra na sua fase terminal, é diferente, né? E o PT tem responsabilidade aí. E o que está morrendo na política? Aquele fiapo de democracia, né? Aquela democracia de baixa intensidade, que foi o produto da transição do regime militar para o Estado de Direito. É aquilo que está morrendo. Então nós temos que entender o seguinte: o que vai ser posto no lugar? E o que pode ser posto no lugar? Essa que é a questão. Essa que é a conversa séria. E é isso que a gente tem que discutir. E não é para concordar. A gente aqui, né, ainda mais entre professor, não precisa concordar com nada. A gente precisa ter conversa boa, séria, entender, bom, por aqui, porque é nisso que a gente vai, um persuadindo o outro, e um colocando questões para o outro estudar melhor, ou para responder diferente, ou para responder melhor. Bom, e para a gente entender a crise brasileira, o que pode surgir, por que o que está morrendo, né? E o que pode surgir? Nós temos que colocá-la no contexto geral, como já foi inclusive anunciado aqui, né? Da crise do capitalismo. O Brasil não é uma ilha, né? Nunca foi, mas a autonomia relativa do Brasil, em alguns momentos, dava a impressão que o Brasil era quase que uma ilha. Nunca foi, mas poderia parecer que fosse, mas nunca foi, né? Mas agora, menos ainda. Agora nós estamos vivendo um capitalismo inteirinho interconectado, né? Nem o Brasil é uma ilha, nem os Estados Unidos é uma ilha, nem a China, que parece muito ilha, é ilha, e nem a Coreia do Norte, que acho que se autodenominou ilha, também não é ilha. Ou seja, está tudo interconectado. Então nós temos que colocar o nosso problema no contexto geral, que é a crise do capitalismo. Então, o que é a crise do capitalismo? Esse é um ponto de partida importante, ele não é formal. Não é assim, não, então, temos que pôr nesse quadro já. Não, ele é fundamental para a gente entender. Então, quando a crise do capitalismo tem, primeiro, uma crise estrutural, que o Istvan Meszaros, né, o filósofo húngaro, chamou de crise estrutural do capital. E que eu vou resumir aqui de uma maneira bem clara. E você vai me dizer o seguinte: se eu estiver enrolando, como é que ela chama? Yasmin, se eu estiver enrolando, você me aperta, porque o professor é bom de enrolar. E aqui está cheio deles, viu? Então, é o aluno que aperta o professor. Bom, eu vou explicar a crise estrutural do capital para a Yasmin, que é o seguinte, que é o jeito que o Meszaros explicou. É um capitalismo em descenso. É um capitalismo em desagregação, é um capitalismo em crise. Então, assim como tem a gente dá aula de transição do feudalismo para o capitalismo, uma longa crise do feudalismo, uma crise secular, né? E que teve como resposta o capitalismo. Poderia, eventualmente, ter outras respostas, mas uma das respostas, e foi a que dominou, é o capitalismo. Então, a primeira ideia é o seguinte: é isto, é um capitalismo que não consegue mais resolver os seus problemas, dando um mínimo de coerência à totalidade. Ou seja, ele não consegue recompor a sua totalidade. Yasmin, eu sei que você não entendeu nada por enquanto, mas você vai entender a essência do problema, que é o seguinte. Ele tem uma ideia, uma metáfora, que ele diz o seguinte: o que é o capitalismo contemporâneo? É um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Esta que é a essência do problema. Ou seja, é um capitalismo que não consegue resolver os seus problemas sem aprofundá-los de maneira dramática logo em seguida. O capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda, é um capitalismo que marcha inexoravelmente para o abismo. Ou seja, é um capitalismo que combina capitalismo e barbárie. E depois a gente, se for o caso, podemos detalhar por que ele acha isso. Mas são basicamente 3 os problemas deste capitalismo. Primeiro, o que ele chama de uma
crise de controle, uma incontrolabilidade do capital. Ou seja, o Estado Nacional, que é uma estrutura de comando, que tem, digamos, como função, de um lado, defender a propriedade privada e disciplinar o trabalho, mas de outro lado, defender a burguesia das taras do burguês, defender o capitalismo das taras do capital, ou seja, fazer algum contraponto ao movimento destrutivo do capital, por mínimo que seja. Bom, esse Estado perdeu essa capacidade. Então, para usar uma metáfora bíblica, né, a besta está solta. Né? A besta está solta. E isso é uma instabilidade enorme. Este é um primeiro elemento que caracteriza esta degeneração do capitalismo. O segundo elemento é o que o Mesaros chama de crise estrutural de emprego. Ou seja, é um capitalismo que não consegue mais criar emprego, que vai massificando o desemprego, massificando a pauperização. Então é o Marx, né, do Capital. Riqueza, pobreza. Você diz, mas o que muda? Muita riqueza, muita pobreza. Muda a qualidade disto. Né? Então, e terceiro elemento é a crise ecológica. É um capitalismo que destrói a natureza. E, portanto, se ele não for detido, ele ameaça a própria sobrevivência da humanidade, não é mais da classe trabalhadora. Ele envenena o planeta. E nós sabemos que isso é possível, né? Há poucos anos atrás, o Brasil destruiu a sua 5ª bacia hidrográfica, o Vale do Rio Doce. E não. O que a burguesia fez? Tipo, foi mal. Como assim? Foi mal? Foi mal. Não foi legal. Você diz, mas e vai acontecer alguma coisa? Não, nada. Não, vamos investigar. Estão investigando. Não tem ninguém na cadeia, nada. Aconteceu nada. Este é o capitalismo. Então, em crise estrutural. E é este capitalismo em crise estrutural, que é um movimento de longa duração, no momento de uma crise econômica geral. Estes são os determinantes da conjuntura. O que é uma crise econômica geral? É quando se configura um excesso absoluto de capital. O capital, o Marx fala, é a valorização do valor. Né? É lucro que vira mais lucro, que vira mais lucro, que vira... Isso é o capital. Vamos pensar uma imagem, é uma bicicleta, eu estou pedalando. Quando que o capital entra em crise? Quando o lucro que é explorado do trabalho não pode virar mais lucro. É como se aquele capital ficasse suspenso no ar. Para fazer a metáfora, é como se eu parasse de pedalar. Parou de pedalar, cai. Nós estamos na subida. Né? Parou de pedalar, cai a bicicleta. Né? Então, este excedente absoluto de lucro, ele paralisa o processo. E coloca como questão fundamental destruir capitais. É o momento em que você destrói forças produtivas obsoletas e reconstrói forças produtivas. Isso é que é a crise econômica dentro dessa crise estrutural. Qual que é a ideia do Mesaros? O capitalismo contemporâneo não consegue resolver seus problemas, nem a crise. Nós vamos completar quase uma década de crise. E todos os problemas da crise não foram resolvidos. Nenhum problema foi resolvido. E vários foram criados. Problemas de dívida pública generalizado. Problemas de dívida soberana, né, dívida externa, generalizado. Problemas políticos, generalizado. Está aí o Trump, que não me deixa mentir. Né? Problemas sociais, né? Emigrações, né? Uma instabilidade social grande. Bom, então, qual é a solução que está sendo dada para esta crise econômica? Como é que o capital está administrando isso? Né? Pela solução americana. Né? Que corresponde o quê? O Estado vai reagir a esta situação atendendo os interesses, primeiro, do grande capital. Então é o grande capital. Quando eu falo grande capital, eu vou falar o seguinte: são
800 grupos econômicos financeiros que controlam a economia mundial. Isso é uma pesquisa de uns suíços. Falaram 800 grandes conglomerados econômicos financeiros controlam por vários mecanismos 80% de todas as multinacionais. Bom, estes grupos, metade deles é americano. Então, o que está sendo feito é a solução americana. Vamos dar uma resposta à crise, atendendo os interesses do grande capital, mediado pelo interesse do grande império, que são os americanos. É o que eu chamo de solução americana. A crise do neoliberalismo mais neoliberalismo. Esta que é a solução. Mas como é que ela se traduz e o que ela tem a ver conosco? Ela se traduz basicamente em dois elementos. Primeiro, ganhar tempo. Porque este capital excedente ele é controlado por empresas muito grandes. E essas empresas têm a capacidade de falar, bom, eu quero tempo para digerir este capital excedente. Porque é na crise que você vai ver quem morre e quem sobrevive. Mas quem é que está ameaçado de morrer? Todos, inclusive os grandões. Os grandões falam, bom, eu não vou morrer. Primeiro eu vou pedir ajuda do Estado. E vocês viram, né? Como o Estado vai, pum. Então você vai morrer. Não vai morrer, o banco está aqui, pum. Bom, então não vai morrer. Né? Segundo, são empresas com uma capacidade financeira e tecnológica imensa. Então, o que acontece? Este processo de digestão do capital excedente é lento e colocou o mundo numa estagnação. Isso para nós é importante, para a gente entender o nosso problema aqui. Por que nós estamos estagnados? Por vários motivos, mas basicamente porque o comércio internacional está parado. O segundo elemento da solução americana é passar o mico. Você já jogou mico preto? Não. Que falha. Bom, depois passar o mico. Todo mundo sabe, vários aqui jogaram o mico preto. Né? Eu passo o mico. Aqui, ó. Passei o mico, está com ele o mico. Né? Como é que passa o mico? Do forte para o fraco. Né? Do capital para o trabalho. Do centro para a periferia. Então, esse é o sentido do ajuste. Nós aqui estamos na periferia. Então o trabalhador da periferia vai apanhar dobrado. Vai apanhar porque ele está no fim da linha e vai apanhar porque ele está no fim da linha da divisão internacional do trabalho. Apanha dobrado. Bom, e isso tem nome, chama ajuste. E aí eu vou chegar no Brasil. Bom, então é um ajuste. Né? Então, qual é a solução? Vamos agora ajustar a economia e a sociedade às novas exigências deste capitalismo em crise. Então, vamos resumir o seguinte: o que é o ajuste no plano econômico? O ajuste no plano econômico, qual é o objetivo? Recompor, mudar, né, a economia para recompor o padrão de acumulação, adaptando as novas exigências do sistema capitalista como um todo, que é o sistema que tem que dar esta resposta liberal à crise do liberalismo. E no que consiste este ajuste em curto, médio e longo prazo? Em breve. Porque a gente tem sempre o tempo do professor, não é aquele tempo que ele gostaria. Mas enfim, então eu vou acelerar aqui um pouquinho. Em breve são 3 elementos. Né? Todo o ajuste se resume a 3. Primeiro, redução do nível tradicional de vida dos trabalhadores. Menos salários, menos empregos de qualidade, menos política social, menos previdência. Esse é o primeiro elemento, né, que a gente está vendo. Né? Depois é só detalhar. Segundo, esvaziamento da soberania nacional. Em que sentido? Esvaziamento da soberania popular. Esvaziamento da capacidade do Estado colocar parâmetros públicos à ação do capital internacional e do capital nacional. Vou falar a mesma coisa de um outro jeito. O jubileu dos negócios.
É o reino dos negócios. Aqui o que vale são os negócios. Você diz, puxa, mas o negócio, como é que eu faço? Fazer uma loja, digamos, de munição do lado de uma creche. Pode. O senso comum seria, olha, não é prudente, porque essa história mata a criançada. Mas se o Estado não tem capacidade de falar isso não, isso passa. Me lembro que quando eu cheguei do exílio, em 76, eu cheguei um pouquinho antes do meu pai, teve uma crise de nenês que nasciam em Cubatão sem cérebro. Aí, uma epidemia. Aí todo mundo foi olhar e falou, o que é isso? Era a poluição das indústrias químicas. Aí o Estado, o governo da ditadura militar, para eu fazer o que eu faço, sempre tem professor de português aqui? Então, estou envolvido um pouquinho. O governo militar tem que falar menos. Né? Teve que falar, olha, tem que pôr filtro. Algum filtro tem que pôr. Isso quer dizer o seguinte, o Estado entrou e falou, opa, eu sei que vai atrapalhar a tua rentabilidade, mas aqui não é possível. Né? Bom, é este poder que começa a se esvaziar. Que já era pequeno, esvazia mais ainda. Terceiro elemento que é importante, muito importante para nós. A solução americana, que é a crise do neoliberalismo mais neoliberalismo, significa o quê? Mais concorrência em todos os planos, inclusive concorrência entre as economias nacionais. Que significa o quê? Uma maior especialização da economia brasileira na divisão internacional do trabalho. Esta é a solução que eles estão fazendo. Esse é o ajuste. Qual que é o ajuste do ponto de vista... Bom, então vamos fazer um exercício aqui. Qual é o projeto burguês? Qual é o projeto econômico burguês para o Brasil? Transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. Esse é o projeto. O projeto é aprofundar o processo de subordinação da economia brasileira na divisão internacional do trabalho, com tudo que vem junto. Bom, a este ajuste econômico tem que necessariamente corresponder um ajuste do padrão de dominação, um ajuste na sociedade, um ajuste na política. Vamos pegar pela política. Qual é a essência da solução do capital? Porque isso que a gente está discutindo. Tem a crise, o capital está dando uma solução, é o que eu chamei de solução americana. Essa solução no Brasil se traduz em ajuste, que é este projeto. Esse ajuste tem que, é o quê? É uma solução, é uma decisão da luta de classes. A burguesia vai dizer, nós vamos sair por aqui. Nós vamos matar o que tem antes, o quê? A indústria. Por quê? Porque a especialização não permite que a gente tenha indústria. Porque a gente não tem competitividade nem para disputar na primeira divisão, com os americanos, com os japoneses, com os alemães, nem competitividade espúria, salário baixo, para competir com a China, com o Vietnã. Então nós ficamos no meio da quadra. Então a indústria aqui não cabe, ela vai ser destruída. E é o que vai acontecer. Você diz, o que entra no lugar? Qual é a frente de expansão do capitalismo brasileiro? Agronegócio, mineração, latifúndio, uma economia de tipo colonial. É esse que é o projeto. Bom, mas eles precisam impor este projeto. O projeto não vem espontaneamente. Então, nós vamos para a luta política, que é isso que a gente está discutindo na política. É luta de classes. Então, a burguesia, para impor este projeto no Brasil, ela tem que deixar os trabalhadores na estaca zero. Elas têm que anular a capacidade dos trabalhadores de repente, matou o Temer, que tudo bem, é um morto-vivo. Depois a gente pode discutir o Temer, né? Mas, ou seja, não é só o Lula, claro, é todo o sistema. O barco está adernando, pendendo pela esquerda da ordem, ou seja, o lado mais esquerda do sistema, que é o PT, cai, afunda antes, apanha mais. Mas, na verdade, é o sistema como um todo que está sendo.
Não sobrou nada. Os partidos todos foram trucidados. Qual é a liderança política hoje? O único que sobrou deste sistema é o Lula. Todo baleado, todo arrebentado. Parece aqueles filmes de sexta-feira 13 que aparecem, né? Mas é o único. O Aécio derreteu 2 dias. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa mãe, acabou. O PSDB acabou. Os partidos todos estão começando a mudar de nome. Tem que chamar Avante. Até acho que vou entrar dentro. Achei boa. Achei um nome assim. Aliás, o Avante era o nosso líder do PT aqui, o Vacareza, que apareceu na TV. Precisamos fazer a nova política. Eu falei, Jesus Cristo, não é possível. Nova política com o Vacareza. Bom, foi preso. Então, vamos Avante sem o Vacareza. Bom, ou seja, mas isso que a gente tem que entender é o seguinte: é eles que estão matando. Eles estão dando uma solução para a crise política. Qual é a solução deles? Menos democracia. Isso é que a gente tem que entender. Eles estão atacando a corrupção. Na verdade, eles estão atacando esta casta política. Mas para pôr o que no lugar? Eles ainda não sabem. Mas é para pôr menos democracia. Não é para resolver a corrupção. Porque qual é a causa da corrupção? E a gente tem isso claríssimo nas delações. Sempre atrás de cada corrupto tem o quê? Capital. A empresa. Mas ali eles não atacam, vocês perceberam? O burguês sai pela delação. E a empresa, que é pior do que o burguês, sai pelos acordos de leniência. Então é sensacional. Porque você ataca a corrupção, mas você não ataca a causa da corrupção. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma substituição de corruptos. Sai de campo, Vacareza, ele sai todo... Aí entra um outro, sei lá, entra o Dória, todo espertão. É isso que eles estão fazendo. Eles estão reciclando, mas eles estão dando uma resposta. Nós temos que ter isso claro, para depois a gente pensar a nossa vida e o que a gente tem que fazer. Bom, então, este é o processo que está em curso, né? É assim que a crise bate no Brasil, de maneira concreta. Ataque aos direitos dos trabalhadores, ataque à soberania nacional, ataque à democracia. Isso é que está acontecendo. Porque qual é a visão que eles têm do Brasil? Qual é o projeto burguês? Transformar o Brasil numa neocolônia. E qual é a visão do cidadão, do ser humano que está implícita aí? O brasileiro como um burro de carga. Tem que trabalhar sem direitos e tem que apanhar sem paca. Essa que é a visão. Esse é o projeto burguês, né? E é dentro deste contexto que a gente tem que entender as alternativas do Brasil. Porque dentro da correlação de forças, dentro da ordem, quais são as alternativas? Na economia, mais ajuste e menos ajuste. Né? Ajuste com Temer ou ajuste com Dilma. Qual que é melhor? Ou ajuste com Lula. Qual é que é melhor? O Lula já falou: se eu voltar, não vou revogar. Não vou prometer o que não faço. Não dá para dizer que ele não é sincero, né? O Lula já falou: eu não vou fazer que nem o PSOL que tem frescura. O PSOL é um partido de frescura. Ou seja, comigo a relação promíscua capital-trabalho continua. Nós vamos fazer aqui. Ele está o quê? Tentando falar: opa, não nos destruam, nós somos úteis a vocês. Né? É um esforço de sobreviver. Não dele só. Dele, do PT, mas de toda, do PMDB, do PSDB, todos estão ali, eles brigam, mas na defesa do sistema eles se juntam, seja para proteger o Lula, seja para proteger o Aécio, seja para proteger o Cunha, seja para proteger o Temer. Ali a coisa suspende, né? Bom, então essas são as alternativas, mais ajuste, menos ajuste. E na política, quais são as alternativas? Ou eu flerto com o juiz Moro, que é um moralismo reacionário, que na verdade vai pegar aquele fiapinho de democracia que permite ao povo, pelo menos de 2 em 2 anos, votar. Opa, não quero esse bandido. Para pôr o que no lugar? Para pôr nada. Ou para pôr um político ainda mais rendido ao capital. Ou eu vou deitar com o Lula.
Essas são as alternativas. Então, é aí que nós entramos. Nós temos que entender o seguinte: é aí que a importância de fazer um balanço tranquilo, sereno, mas severo com o PT. Né? Porque nós temos que sair desse centro estreito. Né? Aqui nós não temos alternativa nenhuma. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que entender o seguinte: a crise, ela é uma violência. Mas a crise, ela tem a vantagem de deixar as coisas claras. Né? Tudo está ficando claro. Né? O Brasil, qual é a relação do brasileiro, né, do Brasil, do Estado brasileiro com o índio? De total desrespeito. Qual é a relação do Brasil com o negro? Que aqui não tem preconceito racial. Oficialmente não tem. Não pode ter. Você diz, puxa, então como é que eu combato uma coisa que não existe? Né? Mas na crise, não dá para esconder. É evidente, aquilo aflora. Qual é a relação com o trabalhador? O trabalhador é burro de carga. Qual é a relação com a democracia? A democracia é para nós. É só para os de cima, não é para todo mundo. É para a gente resolver aqui por cima os problemas. Né? Então, as coisas vão ficando claras. O que é o nosso sistema político criado na ditadura? Um sistema promíscuo. Qual é o problema? É que o capital controla tudo. Né? Aquele grito da torcida do Flamengo que eu lembro, que eles falavam assim, está dominado, está tudo dominado, está tudo dominado. É o capital que manda. Então quando o povo diz, mas o político é tudo igual, ele tem um fiapo de razão. Fiapo não, ele tem bastante razão. Porque você diz, tudo termina fazendo o que o capital quer. Todos os políticos são iguais. O povo tem um fio de razão ali, tem um elemento de razão ali. Não é? Porque o sistema político é corrupto. O que é o Lula? Depois a gente volta a isso, tem que ser melhor qualificado. O Lula é um pelego. Mas ele não é um pelego qualquer, ele não é o Paulinho da Força, não, ele é o Leonel Messi da pelegada. Né? Você diz, uau, é um tremendo pelegão, é um pelegão mesmo. Não, que nem o Lula nasce um a cada 50 anos. Né? É o Neymar, é o Messi, o cara é bom de pelegada. Tá? E o que somos nós aqui da esquerda? Porque o que importa é a gente jogar aqui para nós. Nós somos invisíveis. Nós estamos a zero. Mas não falo isso para deprimir ninguém. Né? Senão eu já trazia o livro e o Lexotan, mas não é isso. Né? Não. Não, nós temos aqui, nós temos que entender as coisas claramente e por que nós estamos a zero. Então, e é aí que entra o livro. Mas se você quiser. Mas o meu Lexotan é um debate bom. Esse é que é o meu Lexotan. Então é o seguinte, é aí que a gente entra. Como é que a classe está nisto? Qual é o problema? É que a classe entra na crise desarmada. A burguesia conseguiu desarmar a classe. Então qual é o problema de você estar desarmado? É que a classe tem que resistir a esta guerra que a burguesia decretou contra ela. Mas não basta só resistir. O time de futebol, se não entra, eu sou santista, mas o pior jogo que eu vi da minha vida, de todos os jogos de futebol que eu vi, foi o jogo Santos versus Barcelona em Tóquio. Aquilo eu acho que foi talvez a maior vergonha esportiva que eu passei na minha vida. Porque qual era o plano de jogo do Santos? Não perder de 20-0. Bom, mas aqui foi uma vergonha completa. Né? Bom, ou seja, não adianta você ficar só na retranca, só resistindo, porque é impossível. Né? Para a gente poder enfrentar essa conjuntura, nós temos que ter alternativa. Nós temos que saber, então voltamos ao ponto. Né? O que é a sociedade em crise? É uma sociedade na encruzilhada. Quais são as alternativas dentro da crise? O que a crise está matando? Aqui no Brasil, a indústria, o fiapo de democracia. O que ela quer pôr no lugar? Uma mega feitoria moderna, um Estado ainda mais duro com os de baixo. E uma coisa tem a ver com a outra. Eles não podem ter um Estado mole, porque eles vão ter uma economia mais degradada. Bom,
E qual é a alternativa inscrita na realidade? Você diz, e aí? Nós temos que provocar mudanças estruturais. Qual é a alternativa a isto? A barbárie do capitalismo. E essa aqui é o negócio da esquerda. O que caracteriza a esquerda? Porque tem sempre debate. Quem é de esquerda? Por exemplo, o Bolsonaro. Eu imagino que deve ter o Bolsonaro de esquerda, o Bolsonaro de centro e o Bolsonaro de direita. Claro, eu seria o Bolsonaro de esquerda, que é mais razoável. Quer dizer, o que é a esquerda? A esquerda é aquela que vai à causa do problema. Qual é a causa dos nossos problemas? São 500 anos de uma sociedade que não resolve os seus problemas. Não resolve a segregação social, não resolve o racismo, não resolve o paternalismo, não resolve o colonialismo. E qual é a causa do problema? O capitalismo contemporâneo, o capitalismo predador, que funciona como, para fazer uma metáfora, como o capítulo da acumulação primitiva do Marx, ou seja, o Estado direto entrando e pilhando, e o capítulo da Lei Geral da Acumulação, ou seja, o capital passando por cima de tudo e subordinando tudo. Então essa é a causa do problema. Então é aqui que tem que entrar. Então nós temos que fazer o quê? Mudanças estruturais. E mudanças estruturais têm nome. Só que eu esqueci. Que branco. Como é que chama mesmo? Mudança estrutural. Revolução. Você sabe por que eu esqueci? Eu acho, eu vou tratar isso. Eu acho que é o seguinte, que em 64, a burguesia vem aqui e diz, olha, a revolução sou eu. Ela chamou o golpe de Revolução de 64. Eu sou a revolução. Por que eles falaram isso? A burguesia nem gosta muito de revolução. Na verdade, porque eles interromperam uma revolução, que são as mudanças estruturais, aquelas reformas de base. Então, o que está na ordem do dia? Qual é a solução possível contra a barbárie capitalista? Mudanças estruturais, que eu vou chamar de revolução. Que no caso nosso é a Revolução Brasileira, que é parte da Revolução latino-americana, que é parte da Revolução Mundial, porque está tudo interconectado. Mas a nossa trincheira é a brasileira. Ela vai ter o nosso sotaque, a nossa cor, os nossos problemas específicos, porque essa que é a trincheira concreta que a gente tem que entender. Então, é este o debate que tem que ser feito. Agora, para a gente fazer esse debate, eu vou por aqui, meu tempo, eu vou pedir mais 10 minutos, porque eu fugi do livro. Bom, mas a gente volta ao livro. Então, vocês, Plínio, e o que tem a ver o PT com isso? O que tem a ver o PT com isso é que para a gente poder ter uma alternativa, nós temos que ter um programa. O que é um programa? Uma teoria e uma ação. Isso é que é o programa. É a fusão de uma ideia de para onde mudar e de uma prática de como mudar. E para isso nós vamos ter que vencer a teoria e o programa que organizou a classe operária no último período. Depois do golpe de 64, depois do massacre da guerrilha armada, depois disso veio uma outra solução. Vamos resolver como? E aqui vocês estão no berço disso. Mobiliza o povo, organiza por baixo, canaliza tudo para as instituições. Escolhemos os vereadores, deputados, governadores, presidentes e mudamos o Brasil. Esta era a teoria. E não é só do PT. O PT era um núcleo que capitaneava isso, que assumiu a direção política disso. Mas é esta a teoria que, em poucas palavras, organiza o PT, o MST, o MTST, o APOESP, os sindicatos, todos nós estamos presos nisto. Então nós vamos ter que aprender como faz política sem ser desse jeito. Ou seja, sem acreditar que é possível melhorar o capitalismo brasileiro com pequenas reformas. Porque a leitura que eu estou fazendo é que não é possível. Mas posso estar errado.
A minha leitura é, historicamente isto nunca aconteceu no Brasil. Historicamente isto nunca aconteceu na América Latina. E conjunturalmente isto nunca acontecerá nem nos países centrais, pelas características do capitalismo. Este é o debate que a gente tem que fazer. Vamos estudar a história e o que é possível dentro da história. Então, o que eu estou dizendo em poucas palavras? O que é possível dentro da história? É possível a gente fazer uma transformação socialista. E para isso nós temos que colocar na ordem do dia o debate da necessidade histórica da revolução. Esse debate tem que ser introduzido à classe. E nós temos que começar a fazer esse debate. Para isso nós vamos ter que fazer a crítica do PT, que eu vou fazer rápido para não estourar mais 10 minutos, eu vou enrolando vocês, só eu falo, né? E eu sei que tem muita coisa para conversar. E a conversa boa não é a conversa que nunca termina. Aquele amigo que você não vê há 5 anos, começa, porque ela nunca termina. Esta conversa é permanente, porque a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, já que eu estava aqui, só para concluir, o PT. Qual é a responsabilidade? Porque qual é a ideia que se tem do PT? O senso comum. O senso comum, e o PT procura reforçar isto, é o seguinte: quando eu estava lá, estava bom. Tudo bem, a Dilma entrou, deu uma escorregada, depois entrou o Temer, aí acabou de vez. Mas tudo bem, eu volto aqui e conserto tudo. Não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu depois, né? Essa é uma crítica. Eu já escutei essa é o discurso, né? A caricatura do discurso do PT. Mas eu já escutei à esquerda do PT o seguinte discurso: o PT foi insuficiente, inegavelmente, né? Que é o discurso do ganha-ganha. Todos ganharam, mas sem dúvida, alguns ganharam mais, e este seria o erro do PT. Não. Ou seja, o PT foi insuficiente. A crítica que eu faço é outra. A crítica é o seguinte: o PT foi catastrófico. Né? Por quê? Eu não estou dizendo que a responsabilidade por todos os males do Brasil são do PT, porque isso não são. Elas são de uma história brasileira, né? Sempre feita de cima para baixo, e de um capitalismo em crise. Agora, qual é a responsabilidade específica do PT? A responsabilidade na economia, né? É que a política do PT, o chamado neodesenvolvimentismo do PT, aprofundou e acelerou a desindustrialização brasileira. Então, essa que é digamos, o cerne da crítica. O PT não quebrou com a essência da política neoliberal e, consequentemente, aprofundou a vulnerabilidade da economia brasileira a este cenário extraordinariamente adverso. Esse é um dos temas que é discutido aqui. E na política, qual é a responsabilidade específica do PT? O PT apassivou a classe. O PT desarmou a classe. E, portanto, no momento em que a classe é atacada, ela está completamente sem instrumentos ideológicos, organizativos, para enfrentar a burguesia. É muito claro esse segundo. Se a gente vê a história do Brasil, é assim: tudo que há de conquista social e democrática é produto da luta dos operários, da luta dos negros, da luta dos índios. Tudo é produto de luta. Tudo vem de baixo para cima. Tudo. Não há, a nossa burguesia não fez nenhum elemento civilizador. Uma burguesia bruta, primitiva, truculenta. Tudo que tem aqui, CLT, greve dos anos 10. Por exemplo, cotas, todos os direitos civis mínimos aqui do Brasil. Luta dos negros, luta das mulheres, luta dos índios. Não há nada. Tudo aqui vem de luta. E quando não há luta? Então, quando há luta, há conquista. E quando não há luta? A perda de conquista. Então, nós temos que entender o seguinte: por que nós estamos perdendo? Porque não há luta. Mas por que não há luta? Porque a classe não quer lutar?
A classe está gostando do que está acontecendo? Não. A classe está sem instrumentos, porque ela foi apassivada. É isso que o PT faz. Então, o que eu mostro aqui é como, nos momentos concretos, o PT tomou as decisões sempre do lado do capital, sempre desorganizando o povo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista organizativo, né? Ao ponto de deixar a classe, por assim dizer, sem pai nem mãe. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Não é para pichar o PT, porque isso é irrelevante, né? Mas é para a gente entender o que aconteceu, entender os limites do PT e assumir a responsabilidade dos nossos desafios. Qual é o nosso desafio? Criar instrumentos para a classe, armar a classe. Todas as organizações políticas agora, na minha opinião, e todos devemos estar subordinados às necessidades da classe. E a primeira necessidade da classe, com isso eu vou encerrar, para a gente fazer o ping-pong. Senão eu minto, eu falo, né, que tem ping-pong e não tem. Né? A primeira é ter um programa. Nós temos que ter o que falar. Então, por exemplo, vou fazer um programa rápido. Na economia, ruptura com o plano real. Você diz, mas o que é isso na prática? Revogação da lei de responsabilidade fiscal. Desvalorização da dívida pública. Centralização do... Nós temos que ter um programa. Você diz, mas e depois? Nós precisamos ter um programa de reorganização completa da economia, porque a gente nem sabe o que vai acontecer quando a gente enfrentar o capital. Mas o básico, as primeiras medidas, nós temos que ter. Qual é a solução, por exemplo, da crise política? Não é menos democracia, é mais democracia. Qual é a solução para a crise da corrupção? Vamos para a causa. Qual é a causa? É a empresa. Ótimo. Nós vamos expropriação das empresas corruptas. Como é que você pode ter uma empresa como a JBS que controla 200 parlamentares? Essa é uma empresa que é antissocial, isso aqui não é impossível. Então é o seguinte, essa empresa não pode, não se comportou, vai para a cadeia. Vai para a cadeia quer dizer o quê? Acabou a empresa. Aí nós temos que ter um debate. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é começar a discussão destas alternativas. E como é que a gente faz isto? Combinando a crítica e a luta. A crítica e a luta. A crítica tem que responder os problemas da luta. Eu vou terminar de verdade. O Lenin dizia, sem teoria revolucionária não há revolução. E eu vou falar, mas está implícito nele. Sem movimento revolucionário não há teoria revolucionária. Então, é esta fusão, que é esta conversa boa, que é o que nós estamos fazendo aqui, é isto que vai abrir brechas para a gente conseguir fazer uma coisa diferente do que foi feito antes e quebrar o círculo vicioso que mantém a história do Brasil sempre, como dizia o Florestan Fernandes, no circuito fechado da burguesia. Então, essa é para a gente começar a conversa, a discussão que eu queria fazer com vocês. Obrigado.